Esse livro surgiu em decorrência dessa viagem que eu fiz em 99 para a Colômbia. A viagem, por sua vez, foi muito inspirada pelos 100 anos de solidão. Eu achava que existia aquela cidadezinha de Macondo em algum lugar. Quando houve a possibilidade de ir lá, que essa coisa se materializou, que era uma coisa que ninguém pensava na década de 90, era ir à Colômbia para ficar lá vivendo com as Farc durante algum tempo. Elas já eram estigmatizadas, já tinham imbricação com o narcotráfico, era uma guerrilha muito ativa, mas havia uma condicionante política muito interessante na época, porque o presidente Pastrana fez um acordo de um armistício temporário e ele desarmou uma região da Colômbia, as Farc foram para essa região e ali houve uma negociação de paz que não deu certo, mas que envolveu mais 2 anos. Então a área onde eu fui era justamente a área onde acontecia esse armistício, era uma zona neutra, uma das zonas de distensão. E havia um clima favorável para isso, né? Porque afinal de contas o mundo estava muito atento a essa coisa toda e nunca nenhum repórter tinha sido admitido ali. Então houve uma comunhão de interesse. Mas as coisas que eu registrei ali, elas eram muito maiores do que caberia numa série de televisão. Então aquelas impressões que são assim, produto de uma ocasião muito rara, de uma oportunidade muito rara, aquilo ficou coçando na minha gaveta, as minhas anotações, essa coisa toda. Eu falei, gente, eu preciso contar isso para o mundo. Eu só fui fazer o livro 1 ano depois da minha volta. Ficava com preguiça, muita coisa, tentei escrever. E não foi nem o texto inteiro, foi a primeira página do problema, por onde é que a gente começa a história. Quando o livro estava pronto, a primeira versão dele ficou muito ruim. Parecia uma grande reportagem da Veja. Muito chato, assim, moralista, essa coisa toda. Eu falei, não é isso, está faltando aqui o elemento de subjetividade. Então eu construí uma outra história paralela, a partir de impressões que eu colhi, que eu não pude usar na televisão por causa da segurança dos personagens, construí aquilo como um texto de ficção. E depois eu fiz as duas histórias conversarem, a da minha experiência e a saga de uma família que acabou sendo dizimada pelo conflito militar na Colômbia. E aí veio o lançamento do livro, já veio muito atrasado, porque entre 99 e 2001, quando o livro foi lançado, acabou o governo Pastrana. A realidade política mudou, houve uma imbricação maior ainda das Farc com o narcotráfico, que acabou fazendo com que ela se transformasse praticamente numa banda criminosa, como tantas aí que tem pela América Latina. E o livro não foi um grande sucesso editorial. Apesar de haver muito pouco material impresso sobre a guerrilha da Colômbia. Então ele foi assim, foi uma publicação recebida até assim, de maneira muito positiva pelo mercado no momento em que ela já não se justificava mais. De qualquer maneira ficou o registro desse período que a história já sepultou e está registrada. É como um fotograma em meio a um grande filme que não terminou até hoje. Não é tão perigoso assim quando a gente sabe os riscos que correm. Não existe nada na vida que não possa ser feito, mas se você faz de maneira irresponsável, você vai sofrer as consequências por isso. Se você pondera os riscos, então não há risco a ser enfrentado. Você está enfrentando um planejamento. No caso da guerrilha da Colômbia, havia uma pessoa, que é o Olivério Medina, ex-guerrilheiro, era uma espécie de diplomata informal das Farc no Brasil, e eu conversei meses com ele antes de conseguir ir para lá. Ele me deu uma espécie de salvo-conduto. Só que cheguei lá e esse salvo-conduto não valia nada. Ninguém reconhecia, nem sabiam lá quem era o Olivério Medina. Porque ele estava aqui no Brasil há muito tempo, a comunicação entre eles é muito difícil. Então aquilo acabou não valendo nada. E aí você passa a enfrentar situações imponderáveis. Mas a pior delas era desperdiçar a oportunidade de fazer aquela pauta. Entendeu? Era um momento em que a minha segurança pessoal não estava em questão. O mundo estava muito de olho nas Farc. Se um jornalista brasileiro morresse ou desaparecesse sob a guarda deles, ia ser muito ruim para eles no momento das negociações de paz. Então eu senti uma segurança assim, relativamente grande. Lá houve alguns episódios assim, por exemplo, eles não são propriamente pessoas de muita urbanidade, né? Então na noite em que me permitiram entrar nos acampamentos deles, eu estava num hotelzinho em San Vicente del Caguán, eu fui acordado às 3 da manhã por 4 guerrilheiros armados. Você imagina o susto que é, você olha para cima assim no meio da escuridão e lá você não sabe se é paramilitar, se é guerrilheiro, se é oficial do exército, não tem como saber. E até que a situação se esclarecesse para mim, até que eu conseguisse entender o que estava acontecendo, já tinha se passado 2 horas, já estava lá no meio do mato.
Então essa foi uma hora de... Enquanto eu estava lá também as Farc sequestraram um avião da companhia estatal da Colômbia. Enfim, tensão sempre é uma guerra, né? Até hoje é uma guerra. E num ambiente como uma guerra, você não está completamente a salvo de tudo. Você não consegue ponderar todos os fatores de risco. Mas dentro do que é possível ser ponderado, tudo foi muito bem ponderado. E por isso, apesar dos medos, havia ali segurança que foi sendo conquistada ao longo dos dias para que eu pudesse ir avançando dentro do território sob gestão das Farc. Tem, morro de medo de morrer. Tá louco, eu adoro a vida. Eu sou ateu, eu não tenho outra vida, portanto, não vou para o céu, nem para o inferno, não vou para lugar nenhum, é só essa. Então eu adoro a minha vida. Eu preciso viver intensamente as coisas aqui. Como esse medo de morrer que a gente tem aqui, a gente sabe que se for ali na rua vai ser atropelado. Mas se você estiver em cima da calçada, a probabilidade de ser atropelado é muito menor, né? É assim, na hora que você está imerso no problema, isso vocês vão experimentar como jornalistas. Você desliga isso, você ponderou todos os riscos, fez um planejamento legal. Então assim, você está dentro de um ambiente de tranquilidade, se é que é possível conceber a coisa dessa forma. Mas você sabe o que vai enfrentar, tem uma ligeira noção. Se tudo sair conforme o script, você está livre de ter sua segurança pessoal, né? Tanto que eu estou aqui hoje, 20 e tantos anos depois. Existe. A Colômbia melhorou muito nos últimos 2 governos lá. O problema da violência agrária é um problema que vai demorar muito para ser resolvido. A geografia do país é muito complicada. Eles têm pouca área agricultada, tem uma boa área de floresta, a cordilheira lá divide em 3, forma um pé de galinha, a Cordilheira dos Andes. Então as altitudes são muito altas, é um país muito complicado. Mas ali havia um fosso entre a cidade e o campo. Eram 2 realidades, é como se fossem 2 países convivendo lado a lado dentro do mesmo território. Com a repressão mais sistemática, a partir do momento que as Farc assumem mais o papel de guarda pretoriana do narcotráfico e com os programas por exemplo, de ressocialização dos ex-guerrilheiros, diminuíram o sequestro mais de 90%, se eu não me engano. Os assassinatos também foram drasticamente reduzidos. Houve um aumento do patrulhamento na área urbana das grandes cidades, né? Cali, Bogotá e Medellín. Então isso tudo ajudou a mitigar o problema. O problema não acabou ainda, mas logo vai acabar, porque institucionalmente a guerrilha já não tem mais como existir. A motivação que eles tinham estrutural acabou com a queda do Muro de Berlim. O dinheiro que sustentava essa guerrilha durante muitos anos vinha da Rússia, passando por Cuba e chegava até eles. Mas caiu o Muro de Berlim, a Rússia deixou de ser um país socialista, Cuba está quebrada e acabou o fluxo financeiro. Isso que aproximou eles dos traficantes de cocaína. Então aí o combate é um combate de natureza policial. O conflito ideológico já está assim, é uma motivação muito tênue no conjunto de razões que justificam a existência da guerrilha. Então, logo, agora mesmo tem uma negociação acontecendo em Cuba que deve chegar a bom caminho, né? E onde não houve uma solução institucional, o caminho que esses grupos de guerrilha seguiram foi o caminho do crime organizado. Foi assim no Peru com o Sendero Novo, foi assim no mundo inteiro. Onde você não tem uma solução política, não tem uma composição política, e onde esses grupos não encontram, por exemplo, espaço na política formal, eles acabam virando delinquentes comuns, entendeu? É o que está acontecendo agora na Colômbia.